Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aulinha? Vamos! Hoje nós vamos ler novamente o texto lá da página 4. Lembram dele? As paredes têm ouvidos? Pois então, peguem lá e vamos acompanhar a leitura junto com a prof? As paredes têm ouvidos. Os provérbios andam na boca do povo. Não há nada tão antigo que não tenha sido novo. Boa asa voa com qualquer vento. O dito popular é invento. Brincadeira da infância no quintal do tempo. Com quantos paus se faz uma canoa? Pergunta a tradição. A resposta é uma lição. Ditado é para pensar, é um jogo de palavras da cultura popular. Um quebra-cabeça por montar. Você pode amarrar o bode quando está zangado, ou levar a vaca para o brejo quando dá tudo errado. Parece conversa sem sentido, sem pé nem cabeça. O dito popular não é lido ao pé da letra corrido. As paredes têm ouvidos. Não é ouvido de gente, mas ouvido inventado com outro significado. Esse texto é muito legal, né? Vocês gostaram dele, né? Eu também. Esse texto, ele falou sobre os provérbios populares e é um poema. Tudo bem? Lembram? Ok. Para continuar, hoje, por que eu escolhi esse texto? Nós vamos preencher a nossa ficha lá do nosso livrinho Ler é uma Aventura. Peguem a ficha número 10. Estão vendo lá? Isso. Abram lá na ficha número 10 e nós vamos preencher. Eu escolhi esse texto para a gente poder preencher essa fichinha. Mas se você quiser e tiver um livro aí na sua casa e quiser preencher de acordo com uma outra história, você pode fazer também. Eu peguei o texto para que a gente possa preencher e eu vou ensinar vocês, vou relembrá-los de como a gente preenche essa fichinha. Tudo bem? Sim? Ok. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos colocar na ficha é a data. Ali em cima, ó, nós temos o localzinho para a gente preencher a data. Então, você vai colocar a data. Título. Qual é o título do seu livro? Se você escolher um outro livro, você pode escolher. Ou qual é o título do nosso texto, no caso aqui. E aí você vai escrever lá. As paredes têm ouvidos, certo? Continuando. Ali embaixo está escrito assim, ó, quem escreveu. Para eu saber quem escreveu, eu vou lá no texto e vou ver o nome do meu autor ou da minha autora, correto? Vamos ver o nosso autor lá, que é a Fátima Miguel. Vou escrever lá, Fátima Miguel. Embaixo está escrito lá, quem ilustrou. No nosso caso, como é um texto, não tem quem ilustrou. No caso, se for um livro, se você pegar um livro, lá na descrição do seu livro vai ter quem escreveu e quem ilustrou. Tudo bem até aqui? Sim? Então, vamos continuar. Primeira pergunta. Explique se você gostou ou não do título da obra. Que outro título combinaria com esse livro? Se você gostou, você vai explicar por que você gostou desse título. Se você não gostou, você também vai explicar por que você não gostou. Se você fosse dar um outro título, que outro título você daria? Sim? Tudo bem até aqui? Vocês são ótimos. Sempre, isso mesmo. Agora na número 2, muito importante, olha lá. Qual o nome dos personagens do livro? Escreva uma característica física e uma psicológica de cada um deles. Use adjetivos. Ok. Aqui no nosso caso do texto que nós escolhemos, existe personagens? Não existe personagens. Por quê? Porque nesse caso ele é um poema que traz só os ditos populares, certo? Então se você pegar o nosso texto, você vai lá escrever. Neste caso não há personagens, pois se trata de um poema com ditos populares e provérbios. Sim?
Caso você tenha escolhido um outro livro para ler, você vai ver se tem os personagens. Qual é o personagem principal? E aí você vai colocar lá. Qual o personagem principal? Do que ele quais são as características físicas? O que é características físicas? Ele é alto, ele é baixo, ele é magro, ele é gordinho, ele é loiro, ele é moreno, ele é negro. Aí você vai colocar lá as características dele, que são adjetivos, certo? Físicas. Depois tem as características psicológicas. O que são características psicológicas, prof? As características psicológicas é como esta pessoa é. Ela é carinhosa, ela é carismática, ela é alegre, ela é feliz. Como são essas características? Tudo bem? Por que a prof escolheu este texto? Poderia ter escolhido outro, mas escolhi esse texto para vocês verem que todas as fichas que nós vamos preencher, nem todas elas vão ter todas as respostas que a gente precisa. Então, às vezes vão ter livros ou existem textos que não têm todas as especificações que estão pedindo aqui na nossa ficha, mas a gente pode responder desta forma que eu estou explicando. Tudo bem? Sim? Estão acompanhando? Ah, vocês são excelentes. Vamos para número 3? Se você fosse o personagem principal, o que seria diferente no enredo, no fim e no fim dessa história? Olha lá, então vamos voltar de novo. Se você escolher um outro livro, pode ser que tenha um personagem principal. Então, se tem esse personagem principal lá nesse seu livro, você vai escrever o que seria diferente no enredo. O que é o enredo? O enredo é a história, em toda essa história. E no fim da história. No fim da história, o que seria diferente? No nosso caso, dá para ter um enredo diferente? Daria para a gente colocar provérbios diferentes, certos? Ou eu poderia acrescentar outros provérbios. Tudo bem? Mas não existem. Olha lá, vamos voltar ali na pergunta. Mas ele perguntou assim: ó, se você fosse o personagem principal, o que seria diferente no enredo e no final dessa história? Você mudaria? No caso, nós não temos o personagem principal. Nós já sabemos isso, nós não temos um personagem principal. Mas se você quisesse mudar este poema, o que você mudaria? Você mudaria alguns provérbios, você colocaria outros provérbios, você terminaria diferente, com um provérbio diferente, talvez? Sim? Não? Aí você vai escrever aí. Sim? Continuando. Vamos para a nossa última pergunta. Copie o parágrafo mais importante do livro. No caso, não é o livro, do texto. Você vai copiar o parágrafo que você achou que é mais importante. No caso aqui, não tem um fato mais importante, certo? Na história, geralmente, quando a gente lê uma história, ela tem um fato bem importante, marcante lá no final, correto? Mas vocês leem muito, então vocês sabem disso. Então, quando a gente vai lá no texto ou quando a gente vai numa história, a gente encontra lá uma parte que está muito importante. Você fala, nossa, essa parte é a parte mais importante do nosso livro. Nesse caso do texto, qual foi a parte que te chamou mais atenção? O que foi o mais importante? Aí você copia lá essa frase, esse parágrafo. Tudo bem? Até aqui tudo certinho? Mais uma coisa que tem que ficar importante para vocês. Quando ele fala assim, ó, a parte mais importante, no caso não é o livro, é o nosso texto, tá? Então, só para ficar bem claro isso. Se você escolheu o livro, não tem problema. Mas se você está acompanhando comigo do texto, sobre o que o nosso texto está falando? São dos ditos populares e dos provérbios, certo? Lá no meu texto, a parte, qual é o meu título? As paredes têm ouvidos. Muito bem. E aí, o que eu achei
o que eu encontrei nesse meu texto de mais importante? Eu vou lá num parágrafo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um parágrafo, tá? Então, por exemplo, todo o texto ele está falando dos provérbios, mas o provérbio que mais me chamou a atenção foi as paredes têm ouvidos, que nós já entendemos que na verdade a parede não tem ouvido, mas que ela tem um significado que por detrás da parede tem alguém escutando. Muito bem. Então eu vou lá no meu texto e vou ler ele de novo. E eu vou encontrar lá no final do texto onde ele fala uma frase assim, ó: as paredes têm ouvidos. Não é ouvido de gente, mas ouvido inventado com outro significado. Eu colocaria este parágrafo para mim. Entenderam? Mas você pode escolher um outro parágrafo que você achou muito importante nesse nosso poema que nós lemos. Tudo bem? Certinho? Por hoje é só. Um beijo. Até a nossa próxima aula.